Olá, pessoal. Flávio Prado entre amigos de hoje. Estamos mais uma vez aqui na Debrecht. A Debrecht é maravilhosa. Estamos na agência da Pedro Ivo, né? No local da Pedro Ivo. Mas tem lá em Guarulhos, tem também em Santo André, e é muito legal. Nossa querida CrossFox, canequinha bonita, tal. Alibec, a gente comendo os negocinhos. E também a tinta que eu amo, que eu gosto, que é a nossa querida Lux Color. Hoje eu vou bater um papo com um cara que pagou o maior cachê que eu já recebi para dar uma entrevista. Você vai perguntar, você cobra para dar entrevista? Não, não cobro para dar entrevista, mas dessa vez eu também não cobrei, mas olha o que eu recebi, gente. Eu fui ao Flor. Chego lá, sou atendido pelo Igor de uma maneira tão gentil, tão bacana, baita fera, e falei que eu era coach. Cara, não para de ligar a gente, pode continuar ligando que não tem problema. A gente ajeita. Igor, obrigado pela sua gentileza, pela sua generosidade. Hoje você é uma estrela das redes sociais. O seu Flow... pega leve aí, Não, mas é verdade, o seu Flow, ele revolucionou todo esse espaço, abriu esse tipo de espaço pra gente, e às vezes a gente não dimensiona o que fez. Mas para mim, veja só, eu tenho quase 50 anos de carreira, e eu fui ao Flow e foi assim, foi uma mudança de cenário para mim, até me inspirando para fazer esse bate-papo aqui, não com a competência, com o nível de vocês, mas uma coisa mais humilde, mas para receber amigos, e tenho muito prazer que você tenha aceitado o nosso convite. Obrigado, cara, meu amigo. Eu que fico agradecido de você ter me convidado, cara. São, assim, quando pessoas do teu calibre me convidam para participar dos seus programas, a verdade é que eu fico honrado. Me sinto homenageado. Obrigado pelo convite. Ao contrário, eu que agradeço. Vamos começar aqui, é uma história... Normalmente, a gente vai fazer uma biografia. Uhum. Você nasceu onde e como era a sua infância? Você é um cara de origem família rica, família pobre? Como é que era a tua vida? Vamos lá. Minha mãe, ela vem... Na verdade, meu avô, ele vem do Nordeste, da Paraíba, pro Rio, e eles moravam no interior, lá no município de Magé. E minha mãe, ainda pequena mais ou menos, ela foi trabalhar na casa da irmã dela, que meu avô teve filho pra cacete, né? E aí, depois de um tempo, ela foi trabalhar na casa de uma outra pessoa que virou minha madrinha. Que morava lá na usina, Tijuca, usina, lá no Rio. Trabalhar na casa significa que ela era empregada? Empregada doméstica. Isso, Aí, quando ela morava lá na usina, ela conheceu meu pai na Sapucaí, cara. Foram pular samba, foram desfilar, se conheceram e tal, começaram a namorar. O meu pai, essa é a origem da minha mãe, meu pai é filho de militar. Meu avô, quando ele morreu, ele era Major Coelho Neto, morreu, virou tenente-coronel, e ele foi na época que o Fernando de Noronha era uma unidade militar, ele chegou a governar, Fernando de Noronha, mas ele morreu, meu pai tinha 14 anos, não o conheci, e meu pai, ele foi morar lá naquela região ali, numa condição que, vamos lá, a minha avó recebia a pensão do meu avô, mas eles também não eram exatamente ricos. Então, não venho de uma família rica. E meu pai, ele tinha uma empresa de fazer silkscreen, ele fazia estampas em camisas, que foi para o espaço. Duas razões. A primeira foi o que ajudou bastante a atrapalhar. Foi o lance lá do Collor, né? Aquele lance de congelar o dinheiro de todo mundo. E depois a chegada de produtos chineses e tal. Abaixaram muito o preço, foi quebrando os clientes dele e ele acabou indo para o espaço junto. Então, muito novo, eu passei bastante sufoco, para ser sincero. Nunca passamos fome, nunca passamos necessidade, mas foi assim, a minha infância e a minha adolescência foram financeiramente duros, né? Mas seu pai fez o quê? Quebrou, e aí? Meu pai, então, ele quebrou peronomútil. Então, isso quer dizer que, assim, ele tinha uma condição que ela foi diminuída muito, assim. Vamos dizer que, se eu fosse quantificar, a renda passou a ser 20% do que era, mais ou menos. E ele tinha dado sorte, nós demos sorte, porque quando a minha avó faleceu, ficou um apartamento lá na usina, um apartamento grande, que quando venderam o apartamento, da parte dele deu para comprar uma casinha para nós lá no Rocha. Então eu nasci lá no Rio Comprido, no Rio de Janeiro,
E com 3 anos eu fui morar num apartamento lá no Rocha. Pouco depois, quando a minha avó faleceu, não sei o que, a gente foi morar no Rocha ainda, mas numa casa que já era nossa, era própria. Só que quando a gente foi morar lá, ela não estava pronta. Tava duro, todo mundo duro. E a gente foi morar numa casa que, pô, ela só tinha um quarto. Era eu, meu pai, minha mãe e um irmão, ainda não tinha o outro irmão. E, na verdade, a minha mãe estava grávida do meu último irmão nessa época. Foi em 96, 97. E aí era muito louco, porque assim, eu passei toda a minha adolescência. O tempo que eu morei lá com a minha mãe, eu não tinha cama. Eu dormia num edredom estirado no chão. Pra mim era normal, inclusive, isso daí. Então, não, cara, não venho de uma família rica, pelo contrário. Meu pai é engraçado que ele fala assim: caraca, cara, é interessante porque quando eu fui ver, tu tava na escola técnica. Quando eu fui ver, tu tava na faculdade. Quando eu fui ver, tu tinha casado. Quando eu fui ver, tu tinha teu carro, não sei o quê. E, pô, eu nem precisei fazer nada. Você nem tinha como fazer muita coisa, né, pai? Meu pai passou por uns momentos assim bem sinistros por conta de dinheiro, tem depressão e tal. Foi vários problemas que tiveram ali. E também não entro numa de ficar chateado porque meu pai não conseguia me ajudar, porque ele não conseguia me ajudar, né? Então, para mim é muito, muito fácil de entender tudo isso daí. E a verdade é que, assim, cara, eu fiz a faculdade, eu me formei, eu sou professor eu dei aula de, não sou mais, né, mas eu dei aula de inglês 7 anos. Eu fiz letras, português e inglês, dei aula na cultura inglesa durante 7 anos lá no Rio. E no meio desse período aí, eu comecei a fazer conteúdo na internet. Porque eu tenho um amigo que é o David Jones, que ele faz conteúdo de jogos. Você conheceu o David Jones? Ele ainda faz conteúdo de jogos, ele começou na internet 2010, 2011, por aí. E a gente já se conhecia desde 2001. E a gente era muito amigo. E à medida que ele começou na internet e tal, no começo eu não acreditava que aquilo ali podia dar dinheiro e tal. Eu precisava dar minhas aulas, pagar meu aluguel e minhas filhas, não sei o quê. E aí, cara, eu vi a internet, ela acabou virando pra mim uma boa desculpa pra eu poder estar com os meus amigos, jogar videogame com eles Você e tal. fazia o que pra viver? Não Eu dava aula. Era com as aulas, com as Aham, aulas. aham. Isso foi em 2014. Mas como é que você chegou a ter condição de ser um professor de inglês? Cara, já que teu pai tava... Não, meu pai tava num sufoco total. Pra mim, cara, primeiro que eles me perturbaram muito pra eu ir pra uma escola técnica. Porque quando meu pai tinha uma condição melhor, eu estudava num colégio particular, que era o Salesiano, lá no Riachuelo, e ele quebrou, foi pro espaço, e minha tia segurou a onda por um ano ou 2 anos, alguma coisa assim, e eles me perturbando para eu fazer uma prova para a escola técnica que supostamente eu teria uma qualidade de ensino público legal. Uhum. Aí eu fiz a prova para FAETEC, que é a estadual lá do Rio. Eu não sei se ainda é esse nome, os nomes meio que mudaram. Aí estudei um ano Passei. Estudei um ano no Colégio Ferreira Viana, que é uma escola técnica estadual. Mas a minha mãe e meu pai queriam que eu estudasse na Federal, no Cefet. Eu não sei se o nome ainda é esse. Aí fiz a prova também, aí passei e estudei no Cefet. Eu meio que larguei o técnico, porque eu entrei para fazer técnico de eletrotécnica e, pô, assim, olhando a minha vida, que pô, dei aula, meu bagulho é falar, né? Não é fazer continha de eletricidade, não manjo. Aí eu acabei largando e para eles foi um choque, assim, eles achavam que eu tava perdendo uma senhora oportunidade. Mas, cara, eu acho que eu não ia dar certo naquilo ali, porque não tem nada a ver comigo. Aí eu fui... Quando terminei a escola, eu virei recruta. Fui pro Exército, o serviço obrigatório. Nessa época, eu fui voluntário porque eu queria ter um dinheiro para eu pagar a internet. Meu negócio era... Eu queria ter internet em casa. Aí fui lá, o meu soldo era menor do que eu ganhava de vale transporte. Nossa. Porque o soldo nessa época era R$150, cara. 2004. Aí terminou o período ali de um ano, saí na primeira baixa e fui trabalhar de estoquista na Líder Magazine. Eu nem sei se tem Líder Magazine aqui em São Paulo. É uma loja de departamentos. Sim. Aí
Bom, hoje em São Paulo não tem mais, faliram todas. Foi tudo pro espaço, né? Verdade. Aí fiquei lá pouco tempo, fiquei lá um mês, alguma coisa assim, porque eu arrumei um emprego num lugar que era muito perto da minha casa. E nessa época, eu estava fazendo faculdade já. Eu tinha feito a prova para a UF, que é a Universidade Federal Fluminense, e tinha passado. O problema é que ela ficava em Niterói. Significa que eu tinha que sair da minha casa na Zona Norte, quando eu estava na Líder. Eu saía da minha casa na Zona Norte, trabalhava no centro, que ficava perto da Praça 15, que era de onde saía a barca. Aí eu pegava a barca, chegava sempre atrasado na faculdade, porque saía num horário que a barca meio que não combinava os horários, e tinha que sair correndo da faculdade para tentar pegar a última barca que saía de meia em meia hora, porque depois passava a ser de 1 em 1 hora. Então cansei de ficar no terminal lá esperando a barca que só vinha, sei lá, meia-noite e tal, alguma coisa assim. Então a minha vida era chegar em casa 2 horas da manhã e sair de casa às 6. Essa era a minha vida. Aí, quando eu arrumei esse emprego que era mais perto de casa, eu acabei trancando a faculdade, porque aí ficou mais difícil ainda, porque aí eu tinha que sair da Zona Norte, ir até o centro, pegar uma barca, acabei trancando. E fiquei nessa aí mais uns anos, cara. Fiquei nessa 2 anos até que eu fiz uma prova do ProUni, fiz o Enem e consegui uma vaga, a única vaga que tinha de letras numa faculdade que tinha ali na José Bonifácio, ali é Meyer, Todos os Santos, é por ali. E essa faculdade até acabou, que era aquela universidade, que era do mesmo grupo da Gama Filho, que foi tudo pro espaço, faliu tudo. Fiz a minha faculdade lá. Nos últimos períodos, enquanto trabalhando nessa empresa, era uma empresa de ar-condicionado, eu trabalhava no escritório. Eu meio que cuidava do escritório e da operação dos caras, fazia as ordens de serviço pros caras, fazia nota para cobrar cliente, não sei o quê. Ficava no escritório. Mais pro final da faculdade, eu arrumei um estágio, eu traduzia coisas. Traduzia, inclusive, a coisa mais esquisita que eu traduzi foi um manual da caixa de câmbio de um caminhão. Nossa Senhora. Era um troço assim que eu não ia usar aquele linguajar para mais nada além de traduzir aquele documento específico, né? Dá uma pausa nesse papo com o Igor para falar da nossa CrossFox. Olha o Paulinho aqui, ó. Ai, Paulinho. Gente fina, CrossFox elétrica, fios e cabos elétricos, olha, maravilhoso. Eu recomendo demais, uso demais e recomendo para todo mundo. Tenho o maior orgulho de falar dessa marca tão espetacular que é a nossa CrossFox elétrica, crescendo cada vez mais. Obrigado ao Paulo, obrigado ao Alisson, a todo o pessoal da nossa querida CrossFox. Valeu, hein, Paulinho? É isso aí. E você traduzia condicionário, essas coisas? Você tinha nessa época, assim, isso foi 2008, 2009, já tinha tinha uma ferramenta online que me ajudava. Era como se fosse um dicionário online. Certo. Que dava certo. Aí, só que isso ia me consumindo, que eu odiava fazer isso daí, cara. Até hoje, quando fala em traduzir, até porque, assim, eu tinha que trabalhar, ir pra faculdade e traduzir. Então, a maioria das vezes, dos documentos que eu tinha que traduzir, eu trazia de madrugada, no fim de semana e tal. Era só umas coisas assim, nos horários que eu não queria estar fazendo mesmo. Eu já era um troço que eu não gostava. Putz, só de falar em traduzir dói meu joelho. Eu lembro que eu tinha que ficar sentado do jeito esquisito e tal. Todo mundo dormindo e eu lá. Durou pouco também isso daí, porque eu fui logo da aula. Tem algumas coisas que duraram um pouco na minha vida e outras duraram muito. Por exemplo, eu saí desse lance de traduzir, fui para um estágio de professor no CNA, que durou menos de um mês, porque eu fui para a cultura inglesa, era uma oportunidade melhor. E lá eu fiquei 7 anos. Isso também é uma história interessante, porque eu estudei inglês meio que sozinho. Eu sempre gostei muito de português e de inglês. Achava legal. Não sei por que eu gostava disso. Aí, inglês eu meio que aprendi sozinho. Então, eu lembro de uma vez que tinha de vez em quando tem, eu não sei se ainda tem, mas tinha uns sebos a céu aberto lá no Largo da Carioca. E num desses aí eu consegui comprar por R$1 um dicionário e por outro R$1 um livro com 4 peças do Shakespeare. E isso foi uma das coisas que eu usei para estudar e tal. Eu já tinha um certo... Eu já manjava porque eu queria entender o que estava acontecendo nos videogames. Então tinha os joguinhos lá que eu gostava. Todo era o videogame. O negócio lá que tinha... Os caras no videogame falavam inglês e eu queria entender o que estava acontecendo ali. Aí... O inglês meio que chega na minha vida dessa forma, assim. Eu não sei, eu gostava disso. Aí
Então, quando eu cheguei na cultura inglesa, eu não tinha nada que provasse que eu falava inglês ou que eu sabia inglês, além do fato de falar inglês. É que você não tinha diploma, não Mas tinha eu nada, não tinha nenhum mas documento. falava. E aí eu fui contratado para ser estagiário lá, mas eles me recomendaram fazer Me recomendaram naquelas, né? Ou você faz ou já era. Era um certificado de Cambridge, que é um certificado internacional que meio que atesta que você fala inglês para todos os efeitos. Uhum. E existem três níveis. O primeiro é o FCE, que foi o que eles pediram para eu fazer. O segundo é o CAE, que é o avançado. Esse é o que as pessoas normais têm. Normais, eu quero dizer, as pessoas que falam inglês e precisam ser desse certificado. Não precisa do último, que eu quero dizer. O último é um de proficiência, que é basicamente é um linguajar mais acadêmico. Na minha filial, eram acho que 25 professores e 2 tinham o CPE, por exemplo, que é o último. Aí eu olhei o FCE e eu achei aquilo muito fácil. Eu, não vou fazer o FCE. Eu vou fazer o CPE. Aí eu estudei pra caramba, sozinho. Eu lembro que lá a cultura inglesa era um sistema de filiais e eu não queria que as pessoas a minha gerente, por exemplo, soubesse que eu tinha me inscrito pro CPE, me inscrevido pro CPE. Aí o que eu fiz? Eu fui numa das poucas unidades que eram... como é que é? É filial e... Franquia? Franquia. Aí eu fui numa das poucas que eram franquias, só tinha 2 no Rio. Fui lá, me inscrevi, que era fora do sistema, Duque de Caxias. Fiz a prova lá, estudei pra cacete, cara. Fiz a prova lá, passei. Aí quando eu cheguei na filial lá com o diploma, já não sei o que, passei no CPE, todo mundo ficou em choque. Eu fui contratado pro período seguinte já como professor. Aí fiquei lá 5 anos ou 6 anos de professor, 5 anos e meio de professor. E, cara, no meio desse período que eu fui criar um canal na internet no começo de jogos. Eu fazia videozinho de jogo com os amigos e tal. E a minha principal característica é que eu era muito... Eram 3, características. Eu era muito ruim. Ficava... Jogando. Num jogo específico, que era o GTA. Os caras gostavam de ficar fazendo corrida e eu era muito ruim. Eu nunca tinha... Eu só comprei o GTA V para jogar com os meus amigos online. Eu nunca tinha jogado GTA na minha vida. Aí eu era muito ruim, eu falava muito palavrão e eu ficava muito irritado. Então... Tudo espontâneo. Era ruim porque era ruim, você ficava irritado porque você ficava irritado e falava palavrão porque era característico. Falava palavrão porque eu sou carioca, né? E, cara, acontece que tinha uma galera que gostava do fato de eu ficar irritado e de falar um monte de besteira. E as coisas foram andando, até que chegou um momento que eu tava ganhando mais na internet do que dando aula. Quando esse momento chegou, eu conversei com o pessoal da filial, disse que ia ficar só mais um outro período, ia sair, porque eu queria sair do Rio de Janeiro, né? Mas eu não sabia exatamente para onde. Por quê? Cara, porque se você é um cara que nasceu ali na Zona Norte, no meu caso, no Rocha, no Jacaré, Caxambi, por ali, não é exatamente gostoso, não é exatamente seguro, não é o Rio de Janeiro que tem na novela, sabe? Não é o Leblon e Ipanema, é outra história. Eu achava normal, por exemplo, tiroteio, roubo de carro na minha rua. Eu achava absolutamente normal chegar na minha rua de carro e antes de abrir o portão, ver o que está acontecendo ali. E se tiver esquisito, dar a volta e tal. Eu achava isso normal. E, eu não queria... Eu tinha medo, temia pelas minhas filhas. Eu queria ir para um lugar mais tranquilo. E no Rio de Janeiro não dá para ir para um lugar mais tranquilo se você não é rico. Porque as coisas lá são muito caras. Então não dava para... São 2 mundos bem diferentes, né? Muito diferentes. A gente sacaneia que, tem de um lado do túnel é uma vida, do outro lado do túnel é outra vida. Completamente diferente. Ainda eu suponho que ainda seja assim. Mas... Ô Igor, desculpe, só aproveitando isso. E há um terceiro mundo, que é o mundo das comunidades, né? Que deve ser uma situação... Ou seja, são 3 mundos. O Rio de Janeiro acaba sendo 3 mundos. E lá, cara, tem uma coisa que aqui em São Paulo não tem, que é o seguinte. Lá existem várias facções criminosas, incluindo as milícias, que elas guerreiam entre si, né? Aqui, bem ou mal,
a gente tem uma grande facção criminosa que não tem uma disputa territorial diária. Tá resolvido e acabou. Então assim, o problema deles é com a polícia e é meio que um contra um. Lá é todo mundo contra todo mundo. Então tem uns momentos... Pô, lá perto da minha casa tem uma região... Onde eu morava, tem uma região que era chamada de faixa de Gaza, né? Então, são, assim... Esses elementos, eles meio que... Pra quem tá na zona norte do Rio, ou zona oeste, a galera tá meio acostumada com isso. Na zona sul não chega a isso. Cara, na zona sul é bem menos. Não é que não chega. Lá no Rio tem... Lá tem favela e tudo que tem. Uma favela dentro do Leblon, né? A Cruzada. Então tem... Mas é mais brando, porque lá toma-se mais cuidado, né? Lá tem uma galera de grana, não sei o quê. Difícil você ir subindo pra zona norte e encontrar na mesma concentração de grana que tem ali, né? Então, é muito estranho você perceber que quando você percebe que isso não é normal, você não vê isso em qualquer lugar, pô, traçante. Pra nós era... Cara, é impressionante como era normal a conviver com a violência. Era normal... A minha mulher me ligava, quando eu morava no Jacaré, acho que umas 2 ou 3 vezes minha mulher me ligou e falou assim, eu tava na cultura inglesa, ela, pô, demora um pouquinho aí pra voltar pra casa, porque tá tendo tiroteio aqui na rua. E era absolutamente normal. Não tava nem ofegante, nada. Não, era só normal. E você chegar em outros lugares e perceber que não é, cara, é uma coisa que mexe contigo, né? Então, coisa impressionante, né? Uma pessoa, se ela não tem a saída que você teve, ela vai levar a vida inteira assim e vai achar que o mundo é desse jeito. E vai achar porque eu achava que o mundo era desse jeito. E aí a internet, esse trabalho da internet me permitiu fazer coisas em outras cidades. E eu fui vendo que, putz, o Rio não era tão legal assim, né? O lance de ser bonito, da praia e tal, era uma coisa que eu desfrutava pouco, porque eu não estava na região da praia e tudo mais. E que, pô, talvez fosse melhor eu sair. E nessa época, tava tendo uma parada que os caras... Aconteceu alguns casos do cara roubar o carro com criança e tudo dentro. Nossa, isso me tirava do sério. O cagaço que eu tinha de acontecer alguma coisa com as minhas filhas. Morreu até uma criança, né? Que foi no cinto de segurança. Segurança. Foi notícia mundial. E aí, cara, uma vez eu tava jogando GTA com os amigos e começou um tiroteio. E eles ouviram, porque a gente ficava se comunicando pela internet. E eles ouviram e falaram assim, cara, o que é isso aí? É o GTA da vida real? Aí eu, cara, os caras devem estar roubando um carro aqui na rua, aqui na Honório, qualquer coisa aí é normal. Aí os caras, pô, normal, cara? Um moleque morava em Curitiba. E ele falou, pô, vem aqui conhecer a Europa brasileira. Porque eles são meio, pô, Europa brasileira. Aí tá bom, fui lá conhecer a Europa brasileira. Fiquei uma semana na casa dele. Nessa mesma semana... Monark. Não, era outro cara. Eu ainda não conheci o Monark. Conheci o Monark um tempo depois. Alguns meses depois. Fiquei uma semana na casa dele. O nome dele é... Bom, na internet ele é o Drizzy. Aí, fiquei uma semana na casa dele. Nessa mesma semana eu aluguei uma casa lá em Curitiba, em Santa Felicidade, pagando menos do que eu pagava lá no Caxambi, que foi o último lugar que eu morei. E ali normal era comida italiana boa. Pô, meu amigo. Pô, tu sai do Caxambi pra Santa Felicidade, morar num sobrado mais barato do que você paga na casa do Caxambi, eu tava no céu. Me mudei, fui muito feliz lá em Curitiba. Com a família, tudo. Todo mundo, fomos todos. E nesse mesmo ano foi quando eu conheci o Monark. A gente se conheceu porque teve um amigo em comum organizou um jantar de pessoas que trabalhavam com internet e estavam na cidade. Aí a gente se conheceu lá. E eu descobri que ele era meu vizinho, ele também morava em Santa Felicidade. E, cara, aí continuei trabalhando com internet e tal. Surge na minha vida, em 2018, uma oportunidade que mudou a minha vida de verdade, que foi um contrato com o Facebook para fazer streaming de games lá. Então, fazer umas lives de jogos lá. E era uma grana que eu nunca tinha visto na minha vida. E aquela grana ali eu consegui pagar o que eu tava devendo. E você tava devendo. Tava devendo. Coisa tá feia. Não, eu trabalhava um mês pra pagar as contas do mês anterior. Nossa. Nunca foi... Aliás, é a vida normal do brasileiro, né? Sim. O brasileiro normal é isso, né? Dá uma pausa aqui pra falar da Libec, ó. Olha essa embalagem. Vai ficar vendo a gente o tempo inteiro. Olha que maravilha. Tem um pouco de tudo.
que tem a castanha de caju, que é maravilhosa. Nossa Senhora, aqui é difícil é parar de comer. Esse mix. Alibec é demais, cara. Olha isso aqui. Pistache. Bom, produtos Alibec eu garanto, tá? Assina embaixo. Valeu. E aí, cara, quando surge esse contrato, primeiro que eu sabia que ele era bom demais para ser verdade. Então ele não ia durar muito tempo. E eu precisava usar aquela oportunidade ali para resolver a vida. Ou para, pelo menos, fazer uma aposta, né? E aí, cara, o Monark, ele tava fora da internet. Ele tinha sido o maior canal do Brasil lá em 2012, 2013. E ele acabou mudando o conteúdo completamente, ficou desgostoso, parou. E estava trabalhando por trás das câmeras numa produtora de vídeo lá de Curitiba com outro criador, das antigas também, Gustavo Oni. E aí, cara, a gente se conheceu, gravamos os vídeos juntos, não sei o quê. E aí eu falei pra ele, cara, vamos fazer um projeto junto em 2018. Porque isso que eu tô fazendo, acho que não dura muito tempo, além de estar consumindo a minha alma, porque eu ficava realmente irritado e aquilo tava sobrando pra minha família. Eu morava num sobrado e aí eu gravava as coisas lá em cima e ficava absolutamente irritado com o jogo e tal. E quando eu descia, sobrava pra todo mundo. E isso era uma coisa que me machucava. Aí ele, vamos fazer. Aí eu sugeri da gente fazer um... minha primeira sugestão foi fazer um canal de unboxing, comprar umas coisas interessantes da China, sei lá, e fazer uns vídeos mostrando, tirando a caixa, não sei o quê. Na época tinham surgido alguns canais assim que estavam dando muito certo. Eu acho que dá certo ainda. Mas ele falou assim, cara, isso é legal, acho que dá certo. Mas, tu já viu o Joe Rogan? Eu, cara, não. Aí ele, dá uma olhada, é um podcast que é um cara conversando só com pessoa interessante. Aí eu, cara, legal, fui ver, me apaixonei, percebi que a minha vida poderia ser conversar só com pessoas interessantes. Aí, só um time. O podcast já existia falado. Esse que o Monark citou era com vídeo. É isso? O Joe Rogan, ele já faz esse programa, o Joe Rogan Experience, esse é o maior do mundo. Uhum. É o mais relevante do mundo. Ele já fazia o Joe... Nessa época ele fazia o Joe Rogan Experience já há 10 anos. Significa que já deve ter uns 14 anos que ele faz. A diferença é que o Joe Rogan, ele tem uma origem um pouco diferente. Ele é comentarista do UFC, ele apresentou a reality show, então ele já era um cara da mídia, né? Eu e o Monark, eu era um cara da série B dos games, e o Monark era um cara que pra internet era um falidão, entendeu? E a gente começa de um lugar um pouco diferente ali. Mas não existia videocast, né? Não tinha ninguém fazendo. A gente começou... Nessa mesma época, para ser justo, começa também o Cauê Moura com Poucas, só que era um projeto do UOL. E, se eu não me engano, o Di Lopes começou também, mas ele parou depois. E deve ter mais um ou dois aí, que eu não vou lembrar. Mas, assim, a verdade é que a gente tava apostando todas as nossas fichas nisso aí. Não era... Esse era o plano A, B e C. Então a gente caiu de cabeça. Tanto que a gente começou lá em Curitiba, ficamos num quarto na casa do Monark lá. Tava vago, montamos um estúdiozinho lá. Ficamos 4 meses lá e nos mudamos para São Paulo. Um detalhe. Você falou, eram pessoas relevantes. Como é que vocês levavam as pessoas relevantes de Curitiba no quarto do Monark? Isso era um problema. Por isso que a gente se mudou para São Paulo. Isso era um problema muito sério. Porque, vamos lá, a gente conseguia fazer uma vez por semana. Na nossa cabeça era, cara, bom, pro cara vir aqui, ele vai, no mínimo, perder o dia. Significa que ele não pode ir trabalhar, por exemplo. Então a gente fazia no sábado. Só que também era ruim. Porque o cara, ele tinha que dispor do fim de semana dele, né, para participar do nosso programa. Ele saía por exemplo, maioria é de São Paulo, o cara sai de São Paulo, pega um avião, vai para Curitiba, o programa era à noite, só tinha voo no dia seguinte. Um cara de São Paulo, não era só de Curitiba. Não, assim, os de Curitiba, a gente chamava os caras de... É que Curitiba acabou rápido, né? Porque não é exatamente grande como São Paulo, é nenhuma fração. Normal. Então as pessoas os caras relevantes que tinham lá, a gente já tinha falado com todos, ou quase todos, os que aceitavam, né? Porque também tinha isso. O que é esse projeto aí? Quem que são esses caras? Tanto que no começo a gente chamou só amigo. O Drizzy, que eu te falei, que foi o cara que me falou pra ir pra Curitiba, ele foi o primeiro convidado. Ele foi o primeiro cara que foi lá. Aí
Quando a gente percebeu que a gente precisava estar em São Paulo, que as coisas... A gente já conseguir fazer mais vezes por semana... Quem ia de São Paulo para lá? Quem vocês conseguiram levar? E como vocês conseguiram convencer? Cara, é porque a gente já tinha uma certa história na internet, né? Por mais que... Por causa dos gamers. O Monark, ele já não tinha ninguém na internet que não conhecesse o Monark, porque ele inspirou a maioria dos caras que vieram de games depois, né? E eu ainda tava nesse meio. Então a gente tinha Você levava o pessoal de game. A gente levava Mesmo de São majoritariamente os caras de games, Quem era amigo. Não só, assim, o tanto que o primeiro cara fora da bolha completamente que foi lá, que foi um cara, ele nem era de São Paulo, ele tava em Santa Catarina, eu acho, foi o Benê Barbosa, que é um ativista pró-armas. Uma outra pessoa que foi lá, assim, também meio sem entender o que era no começo, foi generosa com a gente, foi a Dread Hot. A Dread Hot é uma atriz pornô. Eu chamei ela no Twitter, ela aceitou, foi legal, foram para São Paulo, para Curitiba, ficaram lá e tal. E o projeto, ele custava pra gente meio que a mesma coisa que ia custar se a gente se mudasse para São Paulo, só que lá em Curitiba a gente fazia uma vez por semana só. A gente tinha que pagar a passagem do cara, a hospedagem, alimentação, não sei o quê. E aqui em São Paulo a gente passou a basicamente pagar um Uber, né? Então a gente começou a fazer 3 vezes por semana. O que, para a internet, questão de algoritmo, de como as coisas funcionam no YouTube, era como a gente sabia. A gente tinha a ideia de que funcionaria, tinha mais chance de funcionar se a gente fizesse assim. Aí o Monark se muda para cá, ele num estúdio ali na Vila Monumento, ali no Ipiranga. E aí ele era uma casa normal, que a sala era um estúdio, ele tinha o quarto dele. Eu tinha o meu quarto e o Jean tinha o quarto dele também, mas eu e o Jean ainda morávamos em Curitiba. Então a gente vinha toda semana, ficamos 1 ano e meio vindo toda semana de ônibus e passavam uns sufocos nos ônibus, que as pessoas que pegam ônibus ocasionalmente não percebem, mas a gente, por exemplo, o motorista não queria apagar a luz no meio da madrugada. Cara, eu ficava irritadíssimo. Toda viagem, toda vez que a gente pegava ônibus, eu descia pra encher o saco do motorista. Cara, apaga a luz, cara. Descia pra encher o saco do cara lá pra ele apagar a luz. Eu escutei as respostas mais absurdas, né, que você pode imaginar dos motoristas e tal. E, cara, foi uma época, assim, de um esforço mental pra fazer as coisas acontecer, pelo menos da minha parte, cara, gigantesco, porque eu ficava metade da minha semana longe da minha família. Isso numa semana boa, porque quando tinha algum evento, quando tinha um convidado que só podia no fim de semana e tal, eu acabava me estendendo aqui e isso foi minando a minha sanidade, cara. Eu fui ficando cada vez mais pirado e... Não, cara, eu lembro de uma vez que eu ainda estava fazendo as lives no Facebook, que era o que ajudava a pagar a conta. O Flow foi dar dinheiro 2 anos e meio depois que a gente já tinha criado, né? E eu tinha que fazer as lives no Facebook e eu tava fazendo a live no tempo de pegar o ônibus e voltar para Curitiba. Deu alguma coisa no servidor do Facebook lá que a minha live caiu e aí eu liguei pro gerente e falei, cara, eu tinha que entregar aquela live naquele dia. Aí ele falou, cara, tu vai ter que fazer de novo. Putz, cara, significava que eu não ia poder voltar para casa. Nossa, aquele dia ali eu entrei no banho lá, chorei pra caraca. E foi nesse dia que eu percebi que eu tava ficando ruim. Minha cabeça tava indo pro espaço. Aí voltei, fiz a live, fui pra casa no dia seguinte e tal. E aí, cara, a pandemia me ajudou. Porque as minhas filhas começaram a ter aula remoto. E quando elas começaram a ter aula remota, eu pude me mudar pra cá. Num momento que o Flow já tava prestes a se tornar viável financeiramente. Porque começou com pouquíssimas pessoas. Sim, cara. A gente começou... O projeto custava... Ele sempre custou ali, pelo menos até ele se tornar viável, ele custava por volta de 20 mil reais por mês, que era um dinheiro que eu e o Monark a gente injetava, né? E... Cara, era uma grana, né? E a gente, ninguém acreditava na gente. Quantas vezes eu ouvia, cara, isso não vai dar dinheiro, cara,
isso um dia vai acabar os convidados. Cara, nenhum podcast ganha dinheiro. Sem patrocínio. Não, absolutamente sem patrocínio. A gente que viabilizava. Vocês bancavam pelas lives que você fazia e tal. A gente bancava com nossos próprios recursos, isso aí. E quando eu me mudei para São Paulo, cara, isso foi interessante. Porque foi uma coisa meio de Deus. Quando eu mudei para São Paulo, eu tava colocando as coisas no carro para vir. A galera do Facebook lá me liga para rescindir o contrato. E eu tinha dinheiro para sobreviver 2 meses. Porque eu não juntei dinheiro, né? Eu tava apostando no Flow. E, cara, no mesmo mês o Flow me paga o meu primeiro salário. Aí eu, cara, deu certo. Então agora é basicamente a gente fazer o que a gente tá fazendo. Qual dia foi esse? Qual foi o dia que você falou, depois de qual entrevista, depois que você falou, caramba, parece que saiu. Saiu. Quando foi isso? Na verdade, isso acontece em momentos diferentes. Porque assim, o Flow ele começa a se tornar mais relevante, a furar bolhas no começo de 2020, é isso. No começo de 2020 ele começa a furar bolhas e tal. Foi numa conversa, mais ou menos na época, numa conversa que a gente teve com o Nando Moura, que era um cara que ele na época da eleição de 2018, ele era muito pró-Bolsonaro e depois ele ficou contra o Bolsonaro e ele não conversava com ninguém. Ele era convidado para conversar com alguns veículos de mídia e tal, e ele não queria conversar com ninguém. Mas ele foi no Flow e a conversa com ele repercutiu, sabe? Mas aí não deu dinheiro, a gente foi notado, né? Nós existimos, tá bom. Para fora da internet, eu quero dizer. Uhum. Então, assim, começou a ter político, por exemplo, postando trechos das nossas conversas, sabe? Uhum. Isso começou a acontecer. Então, esse foi o divisor de águas real. Esse foi quando a gente fura a bolha. Não tô dizendo que o Nando Moura ele foi o cara que fez a gente virar, porque a gente ia virar. É que o assunto que o Nando Moura foi tratar lá estava muito quente na época, né? Era um assunto de muita relevância social, que era o presidente, era lance de umas coisas, né? Que o Nando já Moura tava nessa radicalização. já tava. Um cara que muda é quase que um fenômeno. Exato. Né? Porque quem é um lado é um lado, quem é do outro lado é do outro lado. E aí a gente, sim, mas ele só começa a dar dinheiro no meio do ano. Mas assim, tiveram outros episódios que também nos ajudaram nesse sentido, como o do Gaules. O Gaules, ele é um streamer, é um dos principais streamers do Brasil. Só que ele tem uma história muito sinistra, assim, cara, de sufoco mesmo, sabe? De passar fome, de umas paradas. E assim, passar fome já produzindo conteúdo na internet. De uns sufocos que ele passou, assim, meio... Uma história meio... Tu já viu um filme que é do Will Smith, que é Em Busca da Felicidade? Sim, que ele sai com o filho e tal. Então, a história do Gaules, a vibe é meio essa, sabe? Então, a galera... Tanto que tem um momento nessa conversa que todo mundo no estúdio chora. Fica todo mundo chorando. E eu segurando a onda. O Jean bota a câmera em mim e eu fico enrolando um tempo para as pessoas se recomporem e voltar à conversa. Foi bastante impactante. E no meio do ano, a gente começa a conseguir algumas parcerias, que não necessariamente patrocínios, mas parcerias que, por exemplo, passam a viabilizar o projeto em si, e um patrocínio aqui ou ali, e até o dinheiro do próprio AdSense, que começou a dar pra gente uma grana que era o nosso salário. Que foi no mesmo mês que o Facebook rescindiu o contrato comigo. Então foi meio que uma parada de Deus mesmo. E a partir daí, cara, a gente foi criando os estúdios Flow, né? Da maneira como tá hoje. Tem um monte de programa, tem coisas novas surgindo, né? A gente acabou de lançar o Flow News, por exemplo, que tem lá, faz parte do projeto lá o Tramontina, a Marcela Hall. Tem uma galera legal demais fazendo lá o projeto. E acabou virando um grupo, né? Com um monte de programa, um monte de... Eu sei que tá bonito falar isso hoje, mas um monte de vertical. Cada fazendo as suas próprias parece coisas. Parece que é fácil, né? Por isso que eu gosto dessa história. Cara, foi um rolê, assim. Até porque a visão que a gente teve... Você falou
no começo você fala que a gente começa esse movimento de videocast e tal, e é verdade, porque nesse mesmo ano, aí, em 2020, quando a gente começa a ganhar dinheiro e a gente olha para o mercado e vê que que não tem ninguém, o Cauê Moura já tinha parado, não tinha ninguém fazendo, né, o que a gente estava fazendo. E a gente olha e fala assim, cara, dá pra gente ser dono desse bolo inteiro, é um bolo pequenininho. A gente pode ser dono de uma fatia de um bolo bem maior. Então vamos acelerar. Não acho que eles não iam surgir, mas vamos acelerar novos programas para que haja um mercado, para que haja uma cena, né? Então aí, nesse momento, a gente começa a ceder o nosso estúdio e a, inclusive, convencer outras pessoas a criar conteúdo parecido com o nosso. Tanto que nessa época o nosso estúdio era absolutamente disputado. A gente tinha que disputar com os caras que faziam programas lá também. Então, ficava lotado. Também ajudava nas despesas, né? Claro. Nessa altura. Não, a gente que fazia tudo. Mas era do nosso interesse também, certo, né? Certo. A gente ajudou bastante gente. No fim, para que houvesse um mercado, para que houvesse uma cena. Entendi. Porque aí você então, assim, até porque o custo que a gente tinha era, sei lá, a gente pagava o aluguel da casa, a gente já tinha os equipamentos, então assim, não tinha um custo recorrente. Uhum. E a gente também era muito amador nesse lance de ser empresário, né? A gente não é exatamente empresário. Tanto que antes de começar aqui, você falou que, pô, eu tenho que gerir, não sei o quê. Cara, eu preferi ter um gestor profissional, né? Tá Eu não certo. sei se eu sou muito bom nessa parte, não. Aí, cara, vão surgindo esses novos programas. E a gente era meio ruim de contrato, né? Então aconteceram algumas coisas que eu não esperava, mas a verdade é que a gente teve sucesso no lance de criar um cenário, de criar um mercado. Hoje tem um monte de programa absolutamente sustentável e que ganha muito dinheiro, inclusive, usando... Alguns a gente criou, outros a gente deu consultoria, assim, mas muitos deles, dos que existem hoje, não estou nem falando que são inspirados na gente. A gente botou a mão diretamente. Uhum. E eu digo isso só porque, cara, para mim eu me sinto homenageado toda vez que surge um programa desse parecido com esse, porque tá acontecendo o que eu queria. É claro que o mercado acaba andando para uns lados que a gente não espera ou que a gente acha meio estranho, mas a verdade é que ele tomou vida. E acaba sendo bom para todo mundo. Claro. Né? Até para mim aqui. Verdade. E a gente, usando o que a gente já sabia fazer, a gente foi criando os nossos próprios programas também, que nos nossos moldes e tal, olhando para o mercado e falando, cara, não tem ninguém fazendo isso. Então vamos fazer. Por exemplo, nosso primeiro autoral, fora o Flow, foi o Vênus, que é o codinome era Flow Delas, que era como se fosse a ideia sempre foi como se fosse um Flow, só que a visão de mundo de duas mulheres, porque o Flow é a visão de mundo de dois caras, né? Então vamos fazer de duas mulheres. Aí depois vem vem o Prosa Guiada, que é apresentado, agora tá numa pausa, mas era apresentado pela Amy White, que é uma atriz pornô, o Noir, que voltou agora junto com o Flow News, que é a visão de mundo de pessoas pretas. Na época era o Paulo Santos, misturei o nome dos dois, Paulo Cruz e Ale Santos. Aí funcionou por bastante tempo também. Então a gente hoje tem um de ciência, tem o de esporte, tem... Você virou uma televisão, que era antiga televisão, mais ou menos isso, né? Num porte bem menor, com uma receita muito menor, mas, cara, a ideia é criar conteúdo nos nichos que a gente identifica que são interessantes. E nem sempre, eu não estou falando necessariamente de nichos que são viáveis financeiramente. Estou falando de coisas que eu gostaria de ver no mundo. Uhum. Por exemplo, a gente fez um estúdio lá no meio do Capão Redondo, cara, que é lá na favela do Jangadeiro, que é um prédio, é uma casa de um tiozinho altona, e ele não estava usando a última parte lá, a gente alugou dele, reformamos, fizemos um estúdio lá, e o Ferrez, que é um escritor, ele faz lá o programa lá no meio da favela. Então é louco porque, vamos lá, ele levou o Haddad no meio da favela. Que legal. Eu acho sensacional, maravilhoso, cara. Claro. Então, assim, são coisas Isso não te dá necessariamente lucro. Não, nenhum, nem espero.
Nem espero. Não espero nem que retorne o dinheiro que a gente investiu no estúdio. Na reforma. Mas foi um momento que a gente tinha bala para fazer o que a gente achava legal, né? Esse momento tá voltando, inclusive. Nosso espaço aqui é na Debrecht, a churrascaria fantástica, uma carne demais para você fazer os seus negócios, você bater papo com os amigos. Tem aqui, onde nós estamos, na Pedro Ivo, na Aclimação, tem ali a matriz, né? A primeira casa, lá em Santo André, e tem também em Guarulhos. Imperdível, Debrecht, a churrascaria para você. Sensacional. Um detalhe aí, Igor. Aí vocês estão no auge, voando. Eu imagino que até sendo procurado por pessoas para irem lá, porque é óbvio, né? A repercussão é enorme. Eu sou testemunha disso no momento que eu abri aqui dizendo, foi o maior cachê que eu recebi na minha vida. As pessoas não param de me procurar para fazer coach. Aliás, se não quiser entrar, tamo aí. Inclusive, aí acontece o episódio do Monark, sem julgamento, né? Cada um tem o seu jeito. Você temeu que a coisa pudesse explodir? Temi, cara. Temi. Todos nós tememos, na verdade, né? E foi um momento que a gente teve que tomar a decisão mais difícil da minha vida. E eu falo isso com tranquilidade, cara. Porque o Monark, cara, a gente viveu como irmãos, eu, ele e o Jean, durante toda a vida do Flow, cara. Até aquele momento ali. A gente se via todo dia. A gente praticamente morou junto por 1 ano e meio. Naquela casa que eu te falei lá na Vila Monumento. E, cara, metade do sonho era meu e metade era dele, né? E, cara, mas infelizmente a coisa caminhou para um cenário que se a gente não tomasse a decisão do Monark sair, a gente ia destruir, ia acabar tudo que a gente construiu, né? Ia acabar, né? Não tinha jeito. Não, assim, se você for analisar como as coisas estão hoje, o Monark tá banido das redes sociais. Então ele não pode... Eu não posso convidar o Monark pro Flow, por exemplo. Tá banido das redes sociais. Então ele não tem uma conta no Twitter. Quer dizer, ele tem, mas tá banida no Brasil. No Instagram. Ele cria o conteúdo dele numa plataforma que não tá oficialmente no Brasil, né? Então, se ele tá no Flow, logicamente o Flow tá banido também. Sim. Né? Então, cara, é uma situação que... Pô, ele é meu amigo, sabe? Eu sei que ele não é o cara que as pessoas... Ele não é o que disseram que ele é. Eu concordo que ele falou uma coisa que pode ser considerado reprovável e tal, mas o que ele estava defendendo ali, as pessoas não queriam saber o que ele estava defendendo. Elas queriam destruir o Monark, o Flow, queriam destruir a gente, né? Ele estava defendendo a liberdade de expressão e usou um exemplo de merda. Essa é a verdade. Isso daí, nós já conversamos sobre isso e tal. Até ele, por certo, sabe isso. Ele sabe, a gente já conversou sobre isso e tal. Inclusive, ele diz que, cara, eu defendo a liberdade de expressão como nos moldes americanos, como acontece lá. Mas eu usaria outro exemplo, ele fala. E, cara, nesse momento, a gente... Do dia pra noite, assim... Eu tava no Rio, eu tava indo conversar com o Zico. Tudo desmoronou. Em 12 horas, tudo desmoronou. Tudo. Acabou tudo. A gente perdeu todos os patrocínios. Todos. Não só do Flow, de todos os nossos programas. Perdemos todos os patrocínios. Perdemos todas as parcerias que a gente tinha. Nessa época eu tava transmitindo o Campeonato Carioca no Flow Esporte Clube. Caiu. E a nossa receita diminuiu 97%. Então, cara, a gente teve que dançar. Em 24 horas, assim, muita coisa mudou. Em 24 horas o Monark já não era mais sócio. E a gente tava fazendo um programa com o André Leist, que é um especialista, é um professor e tal, falando sobre o Holocausto, falando sobre isso. E o Monark se despedindo ao vivo do Flow, cara. Foi, assim, essa foi a época mais difícil da minha vida. Fácil. Muito fácil, inclusive. E nos meses seguintes a gente teve que se virar para não acabar tudo. Hoje em dia, para você ter uma ideia,
boa parte dos meus custos mensais são para pagar o fato de ter sobrevivido o ano passado. Porque a gente teve que buscar dinheiro para pagar os nossos funcionários. Quanto tempo vocês ficaram com zerado de patrocínio? Cara, a gente ficou uns bons meses aí, cara. Não sei dizer. Nossa, que loucura. Mas, cara, pra você ter uma ideia, 2 semanas depois que deu o problema todo, 2 semanas depois ou 1 semana depois, a gente perdeu a monetização do canal também, de 7 canais. De canais que não tinham nem nada a ver com a história. Nossa. Tipo, caiu a monetização do Flow Sport Clube. Ninguém entendeu por quê. Mas caiu. E ficamos 3 meses, assim, 1 mês, caiu a monetização. A gente ia ficar necessariamente 1 mês punido, sem a monetização. No final desse mês a gente podia pedir para monetizar de novo. E aí eles tinham um prazo de até 30 dias decidir. Cara, eles usaram os 30 dias para decidir. No final voltaram. Só que isso significa que eu fiquei 1 mês punido. 1 mês para eles verem se iam tirar a punição. E eu tinha que fazer dinheiro durante 1 mês para receber no outro mês. Então, na prática, 3 eu meses. fiquei 3 meses sem receber. E as despesas rolando. Não, claro. cara. E o nosso custo lá, o estúdio lá do Capão Redondo estava sendo construído ainda. A gente estava em franca expansão quando tudo isso acontece. A gente estava renovando equipamento, a gente tinha acabado de mudar para um estúdio novo, né? Então tinha muita coisa para fazer. E, cara, a gente sobreviveu por causa de alguns amigos que ajudaram com uma grana que a gente paga, né, até hoje. Um banco, com... Caramba! A gente Que teve que loucura. dançar, cara. E a gente não mandou ninguém embora. A gente acabou de dar um aumento para todo mundo também. Aí tivemos que voltar para o patamar anterior e dissemos para as pessoas que elas poderiam sair se elas quisessem, tal. A gente entendia que era um momento complicado, não sei o quê. E o interessante é que ninguém saiu, cara. Todo mundo ficou com a gente. Como é que vocês voltaram a respirar? A gente voltou a respirar quando... Primeiro que a monetização voltou. Já tá Acontece um movimento na internet muito interessante, que até pessoas que a gente não esperava aderiram para fazer uma pressão pro YouTube monetizar. Eu acho que foi isso que fez eles tomarem a decisão, inclusive. Uhum. Que o YouTube tem medo de processo e da união dos criadores. Eles têm medo disso. Uhum. Então, eu acho que isso ajudou a voltar a monetização. E, cara, à medida que as pessoas... que eu fui construindo de novo a nossa reputação, as coisas foram voltando, né? Quem faz essa camisa aqui, por exemplo, voltou rápido. Acho que mais ou menos quando a gente começa a voltar a monetização, eles voltam também. Só que o que acontece? A gente começou a contrair umas dívidas que na prática aumentaram o meu custo fixo, né? E, cara, assim, eu posso te dizer que esse ano a gente ainda estava... acho que em fevereiro teve uma situação que eu tinha 20 dias para conseguir o dinheiro de pagar todo mundo. Então, agora as coisas estão melhor. Assim, dá para dizer que agora a gente está saudável. Esse episódio foi quando? Foi dia 8 de fevereiro de 2021. Nossa, lá 2022. 8 de fevereiro de 2022. Faz um ano. Você ficou 1 ano na batalha pesada. Não, eu acho que ainda dura mais 1 ano e meio pra gente estar num lugar que, financeiramente falando, tá? Eu acho que de reputação, você falou do auge, mas eu acho que em reputação, pelo menos, o auge é agora. Porque, bom, eu conversei com os candidatos à presidência, o próprio presidente da República foi no meu estúdio, né? E, pra você ter uma ideia, essa semana, eu não sei quando esse programa vai ao ar, mas no dia que estamos gravando, o Tarcísio, que é o governador de São Paulo, vai participar lá do programa. Então, assim, questão de reputação, cara, eu acho que a gente tá no auge. Mas, financeiramente falando, pode ser melhor. Não é que tá ruim, não, tá? Se eu falar que tá ruim, eu tô mentindo, porque questão de receita anual, a gente, em fevereiro desse ano, tava com os mesmos números que tava no dia anterior, no dia 7 de fevereiro, que foi quando deu o problema lá. Significa que, assim, a gente tem a meta do ano a gente vai bater, eu acho, com facilidade. A meta de publicidade para esse ano lá é de 20 milhões. A gente tá com, acho que 14 ou 15, alguma coisa assim, pro ano. Vai passar. Deve passar.
Então, cara, é só que a gente tava com um problema de caixa que o dinheiro ele chegava na hora errada. Significa assim, eu tenho que pagar as contas hoje. Não é que eu não vou ter dinheiro para pagar, só que eu só vou ter dinheiro para pagar daqui a 20 dias e eu preciso dele agora. Entendeu? Então a gente vivemos um descompasso de caixa aí que deu uma atrapalhada esse ano, né? Ano passado foi só falta de dinheiro mesmo. Mas esse ano... Mas agora a gente tá saudável de novo do ponto de vista financeiro. Ainda temos um custo que incomoda, que é o de ter sobrevivido ano passado. Mas eu acho que em 1 ano e meio a gente consegue resolver isso daí e poder voltar a fazer coisas legais. Deixa eu dar mais uma pausa aqui. Todo mundo tem problema ou tem que ter a vida acertadazinha, né? Tudo bonitinho e tal. Então, vou recomendar para você Guimarães Aranha. É uma assessoria empresarial e contábil. É sensacional. Você vai ter toda a sua vida certinha, ajeitada, para não ter problema depois, né? Vir com perturbação, receber intimação. Para com isso aí. Avenida Imperatriz, Leopoldina, 150. Tá aí, Você tá podendo conferir aí. E se você tá nos vendo nos Estados Unidos, tem representação nos Estados Unidos também, tá bom? O seu relacionamento com o Monark mudou? Cara, acaba esfriando, né? Porque agora a gente não se vê mais todo dia. Mas assim, a gente se vê com uma certa frequência. Eu tento vê-lo, ele que ele mora muito perto da minha casa, né? E porra, eu sinto pelo Monark apenas gratidão. Tem uma galera que acha que eu fiquei com muita raiva dele e tal. Mas a verdade é que sem ele eu não ia ter nem a oportunidade de passar o sufoco que eu passei, né? Eu não poderia, eu não estaria aqui, claro, né? Se não fosse o que a gente construiu junto. Então, cara, eu sinto até que, devia vê-lo mais, na verdade. Mas, a vida é meio doideira, tanto a minha quanto a dele, né? Então, a gente acaba se vendo menos do que eu gostaria. Mas é meu amigo, cara. Eu considero meu amigo, assim. Eu acho que ele vai ser meu amigo pra sempre. E ele também... Também acho que deu uma esfriada, porque não nos vemos mais todos os dias, né? E, cara, sinceramente, eu acho que ficou uma cicatriz. É como se tivesse uma cicatriz na nossa cara toda vez que um olhasse pro outro, sabe? Porque, no fim, eu que acabei ficando com o Flow. E, no fim, ele sabe que foi ele que causou isso, né? Então, é uma cicatriz pros dois. Mas não acabou a amizade. E não vai acabar a amizade. Entendeu? A gente costuma sempre terminar aqui falando sobre comparações. Quando você era um garotinho, pequenininho, lá ainda na zona norte do Rio e tal, você tinha seus sonhos, suas ideias, sua cabeça. Obviamente que Flow nem existia, nem projeto, não tinha nada, né? Não fazia ideia que eu ia trabalhar com internet. Pois é. Eu nem sabia se era possível. Pois é. Por um tempo foi difícil explicar para minha mãe. O que o pequeno Igor diria pro adulto Igor hoje? O que você teria a dizer? Como é que seria um papo entre vocês hoje? Cara, eu acho que o pequeno Igor não ia entender direito o que eu tô fazendo. Eu acho que ele ia... Quando entendesse... nunca tinha pensado nisso, cara. Mas eu acho que eu ia me sentir orgulhoso de mim mesmo. Ah, que bom. Porque, cara, não é fácil. Não é fácil lidar com a internet. Todo dia eu penso em desistir. Porque é muita gente que não te conhece e que tem e que só decide algo sobre você que só não é verdade e você é bombardeado com isso o tempo inteiro, pessoas até relevantes às vezes, né? E é injusto, é um lugar que a gente ainda tá aprendendo a usar como humanidade, né? Então, lidar com isso e conseguir fazer, cara, o que eu tô fazendo e, na minha opinião, me manter verdadeiro e consciente de onde eu vim e de quem tava comigo desde o começo e de não me transformar num babaca, porque é fácil se transformar num babaca, né? É bem fácil. Deixa eu só dar uma pausa aqui para falar da Lux Color. Igor, pode ter certeza, a Lux Color é a tinta da pintura inteligente. Você fica fazendo tantos estúdios aí, em tantos lugares,
use Lux Color. A tinta da pintura inteligente, eu uso, recomendo, é demais, é sensacional. Vai nessa que vale muito a pena. Então eu acho que o pequeno Igor ficaria orgulhoso de mim. E eu diria pro pequeno Igor... O que eu diria pro pequeno Igor, cara? Sei lá, porque eu tenho medo de falar alguma coisa pra ele e ele mudar o curso da história e eu ir parar em outro lugar. Deixa quieto, né? Não fala de internet que ele não vai entender nada, né? Fica complicado. A última. Vou te dar uma colher de chá enorme, igual que você me deu quando você me levou lá no Flow e me pagou meu maior cachê. Deus vai descer aqui agora e você vai poder fazer uma pergunta para ele. Olha que você vive fazendo pergunta. Você só tem direito a uma pergunta para ele. O que você vai perguntar? Perguntar e não pedir. Tá. Cara. Eu ia perguntar se, vivendo do jeito que eu tô vivendo hoje, no particular e no público, se até que idade eu vou ver as minhas filhas. E aí, dependendo da resposta dele, eu mudo o meu estilo de vida, né? Maravilha, Igor, obrigado. Flavião, porra, obrigado. Foi uma baita aula, muito legal. Você inspira muita gente, você sabe disso. E isso é muito bom. Você abre um espaço enorme para muita gente, para muita gente trabalhar, para muitos pequenos Igors descobrirem esse mundo maravilhoso que vocês criaram, que vocês aperfeiçoaram. Isso é muito legal. Isso é uma missão maravilhosa que você teve de Deus, de abrir esse espaço, né, para tanta gente, e para mim também, inclusive, né? Quem diria, hein, Flavião? Mas é verdade. Mas é verdade. Que eu assisto e ficava, caralho, Flavião, agora o Flavião tá no meu mundo. Pois é. Tá no meu time. É isso aí. E te agradeço muito por isso, porque vocês tiveram coragem. Vocês desbravaram e fizeram o que fizeram. A gente só pode ser grato a vocês quando você tem uma televisão. Né? Hoje você abre espaço para tanta gente, direto ou indiretamente. Vocês mostraram o caminho. Vocês desbravaram. Então, muito obrigado por isso. Obrigado você, cara. Obrigado por atender o nosso convite aqui. Valeu. Obrigado. Valeu. Gente, o nosso Flávio Prado Entre Amigos fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a Debrecht, a nossa querida Crossfox, a Lux Color, a tinta da pintura inteligente, e a Alibec, que está sempre com a gente. Valeu, pessoal. Obrigado.